Bom dia. Bom dia, Lu, tudo bom? Como é Tudo que bem? tá? Tudo jóia? Tudo É, bom? fiquei procurando Vamos aqui o nós. pontinho vermelho de gravação, não achei, falei, será que tá gravando mesmo? Tá gravando. Bom dia. Vamos nós, né, Conrado, para mais um Vamos, dia de Lu. estudos, né? Sim, De capítulo 8, reflexões. né? Capítulo 8. Que Ó, maravilha, hein? paz em nós, Lu. Olha só. Paz, paz, é Nós tudo que vamos a gente terminar a busca, né? semana falando em paz. Olha que maravilha. Exatamente. Tudo aquilo Mas que a vamos gente lá, Lu, quer. vamos fazer a nossa elevaçãozinha, nossa oração antes da Vamos. gente iniciar. Você pode fazer pra gente? Vamos. Faço. Então vamos neste momento, nos acalmando, relaxando, acalmando e serenando os nossos pensamentos e vamos sentindo a presença amorosa do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, pedindo a ele que nos proteja, esteja conosco e vamos pedindo a proteção do Mestre Jesus, rogando a esse Divino Mestre que nos envolva com o seu amor, com a sua luz, para que possamos extrair os maiores ensinamentos, fazermos as melhores reflexões, que elas possam fazer parte do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Quem seja, Lu. Vamos pensar em paz, né, Conrado? Interessante como Emmanuel coloca paz em nós, né? Não é no outro, não, é em nós. Dentro de nós, né? Como É, será que a gente consegue buscar a paz, né? É bem relacionado com o título, né, Conrado? Que se você não está em paz, como que você vai viver calmo? Não é? exatamente, A tem gente tudo a ver. precisa encontrar a paz, manter a paz, né? Se sentir tranquilo. E aí a serenidade é uma constante, né? Eu acredito que durante este capítulo ele vai nos dar dicas de como trabalhar ou como construir essa paz em nós, né? E olha, Lu, que eu acho que não é algo fácil, não, porque estar em paz é tudo que nós buscamos, né? Tudo que nós Então, eu acho desejamos. que é um grande desafio, né, para o momento que nós estamos. Mas quem sabe se a gente conseguir absorver e colocar em prática alguma dessas orientações que nós vamos receber agora, Lu, quem sabe a gente já dá os primeiros passinhos, né? Quem sabe, né? Eu sempre penso assim, que quando a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e a nossa consciência está tranquila, porque nós procuramos fazer o melhor no nosso dia, nós buscamos conscientemente não prejudicar ninguém, nem em pensamento, nem nada. Eu acho que quando a gente coloca a cabeça tranquila e a gente consegue ter tranquilidade para relaxar, para dormir, quando o nosso balanço no final do dia é positivo, acho que nós já estamos num estado de paz. Mas eu imagino que tenha muito mais a gente trabalhar, né, para que essa paz seja mantida. Porque às vezes a gente perde a paciência, né, durante o dia, conosco mesmo, né? Às vezes a gente se estressa com a gente. Então, vamos ver o que ele diz, né? Nossa, Lu, você falou algo que talvez tenha resumido, né, o capítulo. Eu não Vamos ver. li, Conrado. Então, Vamos mas ver. olha só, a paz ela é construída no nosso dia, É, não é? Não é assim, eu não, eu estou em paz quando eu vou dormir porque eu construí isso no meu dia, né? no dia Então, a naquele dia. momento, eu simplesmente me sinto em paz, né? Tranquilo, é. E obviamente que nesse exercício, né, de recapitulação do que fizemos e tudo do nosso dia que eu costumo fazer, Lu, tem Eu dia assim que também, eu, né? quando eu deito, vou dormir, eu falo, nossa, hoje não foi, ó, poderia ter sido melhor, né? E aí a gente não sente aquela paz. Tem dia que a gente deita, realmente fala, valeu, hoje eu É. consegui, estou bem, né? Estou em paz. Foi Eu o que acho que aconteceu no dia. Eu acho que nós ainda nos incomodamos com muita coisinha pequena que Também, não necessitávamos, eu acho, né? Por isso que eu penso que esse capítulo vai nos dar dicas. com Porque se a gente certeza. parar assim, né? Como você disse, tem noite que a gente deita e fala, nossa, foi ótimo. E tem noite que a gente começa a refletir e fala, nossa, mas aquele momento ali. Às vezes a gente se estressa até com
informação na televisão, uma mensagem que você recebe, a gente fala, mas para que isso, né? E você já começa a gerar dentro de você um estado que foge um pouco da paz. Não estou pensando em virar zen, porque acho que é muito difícil manter 24 horas zen, né? Mas ter essa paz aí. Vamos ver aqui que Emmanuel nos orienta, né, Conrado? De repente, vamos lá. Ele fala assim, ó. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Nossa, que parágrafo lindo! Então, a nossa paz não vai resultar de nada que acontece externamente, né? Ou nada que venha de outros, né? Que seja provocado por outros. Ele fala, bem que nós comentamos, né? A tranquilidade de consciência no dever cumprido. Aí, Conrado, achei interessante de falar assim, ó, é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Porque à medida que nós vamos entendendo, que nós vamos tendo clareza das coisas, os nossos deveres aumentam, não é? Lembra que tem um capítulo, né, no Evangelho de tanta importância que é o dever. Nós já estudamos no Pensamento e Vida, né? Então, quanto maior a nossa compreensão sobre o que é o dever, eu acho que maior é a nossa responsabilidade, né, para que essa consciência do dever cumprido se instale. Porque quando a gente não sabe o que é nosso dever, a gente fica tranquilo por pouca coisa. Porque tudo a gente acha que é normal, ou que não é aquilo, né? Quanto maior a nosso esclarecimento, nossa expansão da consciência das nossas responsabilidades, acho que aí a paz vai ficar um pouquinho mais complexa. É sim, Lu. E esse dever cumprido, Lu, tem a ver com a forma como nós nos colocamos nas situações do dia a dia, né? Não é o dever de profissional de trabalhar, né? Não é somente isso. O dever está em tudo. Numa situação de conflito, como que eu me comportei, né? Se eu entrei, né, nesse conflito, eu entrei nessas energias, né? Como que eu me coloquei? Esse é o dever cumprido. E, obviamente, que tem mesmo a ver com o nosso entendimento, né? A nossa compreensão. Se eu entendo que eu posso passar por um momento de aflição, né? E buscar manter calma nesse momento, né? Eu vou buscar isso para mim, Lu. Mas eu achei também interessante, e isso é um ponto fundamental para a gente, para nós que estamos procurando paz na nossa vida. A paz não está fora de nós. A paz está dentro de nós. Nós nunca vamos encontrar a verdadeira paz buscando fora de nós. É aquela coisa, eu estou triste, eu estou infeliz, o que eu vou fazer? Eu vou para o shopping e vou me entupir, vou comprar sapato, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e eu vou vivenciar uma felicidade muito grande naquele momento, mas uma felicidade tão passageira, né, que você nem vai perceber. Você vai se sentir feliz durante uma semana com aquele sapato, por exemplo, né, Lu? Dali uma semana não te satisfaz mais. Não consegue te trazer felicidade. Porque você buscou algo fora. E a felicidade, a paz está dentro de nós, né? E a felicidade, a paz tem a ver justamente com essa noção e o sentimento de dever cumprido. Isso sim faz paz, Lu. Mas não é fácil, hein, Conrado, a gente se imaginar assim, numa situação de um problema, de um conflito, e você ter a consciência de que consciência e realmente ter feito tudo o que você poderia ter feito e não vai conseguir mudar aquela situação e você conseguir se manter em paz na consciência, porque você fez tudo o que estava a seu alcance, tudo o que você pôde fazer, né, e com muita tranquilidade se manter em paz. Fala, olha, vamos supor, às vezes uma pessoa não quer ser ajudada e você sente uma necessidade de ajudar e você vai criando uma ansiedade porque você gostaria que as coisas mudassem. Então, tenha
tranquilidade, né? Uma paz de que você fez tudo o possível, né? E aquilo é o que tinha que estar. Então você está com uma paz interna, né? Por ter feito o seu melhor, mesmo que o resultado não seja aquilo que você gostaria que fosse. É uma construção, hein? A própria noção de respeito pelas decisões, né, pelo encaminhamento que cada um dá para a sua vida, nos traz paz. Né? Porque, em geral, a gente quer transformar a pessoa ao nosso modelo, nosso ponto de vista. Eu preciso ajudar ela porque, tadinha, ela é tão orgulhosa, ela é tão... Né? Então, a gente quer mudar. Mas quando a gente entende e passa a respeitar o momento e as decisões de cada um, porque às vezes a pessoa simplesmente não quer. E é importante que cada um viva as suas experiências, né? Que vão realmente trazer o aprendizado para as pessoas, não somos nós, né, amor? Então, esse sentimento, quando nós compreendemos e entendemos o momento de cada um, nos traz paz também. Estou em paz, é o momento dela. Ela pode, ela tem o direito de ser assim, né? Como nós temos o nosso também de estarmos errando em outras, nos nossos limites, né, Lu? Nas nossas limitações. Eu acho que essa palavra é a chave desse parágrafo. Compreensão. Compreensão. Vamos ver aqui na sequência. Olha lá. Compreender significa... Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Olha o perdão. Nem sempre, né, as pessoas entendem aquilo que nós estamos fazendo, né? Às vezes a gente tem oposição, né? As pessoas se opõem ao que nós estamos fazendo. Então ele fala, às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos que saísse. Eu entendi essas ocorrências adversas, quer dizer, nós esperávamos algo de alguém ou que algum acontecimento ocorresse e não acontece do jeito que nós gostaríamos, as pessoas não fazem ou não pensam como nós gostaríamos. E ele fala que esse compreender aí para não perder a paz significa, no fundo, desculpar as pessoas. E aí acho que completo de trás, né, Conrado? Nada vem do externo, é seu, né? Para que a gente consiga se manter tranquilo naquilo que nós estamos fazendo. Olha lá. Pois é, Lu. Nós não vamos conquistar a nossa paz quando nós transformamos as pessoas à nossa volta. Não, porque nós não temos esse campo de ação, nós não temos esse poder. A gente tem poder sobre nós, né? Então, quando eu consigo me manter em paz diante dos problemas, dos relacionamentos dentro do meu lar, no ambiente profissional, que são muitos, né? Respeitando e compreendendo que as opiniões, os posicionamentos de cada um, eu vou ter paz. Porque é uma compreensão interna, uma aceitação de uma realidade, né, Lu? Mas com inteligência, com sabedoria. Não adianta a gente buscar fora de nós, é sempre dentro de nós. Isso é fundamental, né? Para a gente conseguir a nossa paz. Esquece os outros. Faça pelos outros o que tiver ao seu alcance, né? Mas aceite, compreende se a pessoa não quiser. Não aceitar, deixa a pessoa ser do jeito que ela é, né? E diante das dificuldades que são impostas a nós, Lu, as dificuldades a gente já sabe que são sempre oportunidades de aprendizado, né? Então, aproveite, né? Essas oportunidades e saia mesmo mais sábio, né? Com mais conhecimento adquirido, né? Mais aprendizado. Você viu que tem dois pontos nesse parágrafo, né? Primeiro, que a gente aprenda a desculpar as pessoas que se opõem àquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente espera apoio e não consegue, então para a gente desculpar. E o outro, Conrado,
eu estou pensando assim, e esquecer as ocorrências, né? Para que a gente continue fiel à tarefa que agora nos indica. Então, pensei assim, às vezes a gente se empolga tanto em fazer alguma coisa, né? E por mais que a gente tente fazer, elas não dão certo. Já pensou nisso? Né? E aí pode ser que a vida esteja nos encaminhando por uma outra tarefa, né? Talvez não fosse aquilo. E ele fala, a gente não precisa ficar desesperado, né? Então a gente tem que aprender a compreender que às vezes, em alguns momentos, eu preciso esquecer que as coisas estão dando errado em algum ponto, daquilo que eu gostaria que fizesse, e me manter naquilo que a vida está me levando. Às vezes a gente quer ir por um caminho, fica batendo a cabeça várias vezes numa mesma atividade, numa mesma profissão, ou no mesmo trabalho, e a vida te encaminha para outro. Então, para a gente manter fiel à tarefa que agora nos estão indicando. Eu entendi por aí também, viu, Conrado? Olha quanta coisa dá para a gente refletir. De repente... Lógico, Lu. Até porque nós precisamos manter o foco dos nossos objetivos, das nossas tarefas. Quando nós nos pegamos nos obstáculos, né, a gente desvia o nosso foco, a gente para, né, de centralizar as nossas atenções no que é importante e passa a se preocupar com o obstáculo. Se a gente fazer uma analogia com o percurso de um rio, por exemplo, né, a gente sabe que o leito do rio, né, tá ali. Se encontra um obstáculo, o que ele faz? Ele contorna. Ele passa pelo lado ali, segue em frente, segue a vida. Seguindo, né, e mantendo o objetivo dele, que é chegar na foz. No final dele lá. Então, esse é o ponto, Lu. A gente não pode se pegar nos obstáculos, nos problemas. Né? Isso precisa compreensão, muita compreensão, para que a gente não perca o foco, né, dos nossos objetivos, das nossas tarefas. Porque a gente vai encontrar mesmo, né? Muitas situações que a gente pode até desistir, né? Fala, mantenha fiel. Bem interessante. A palavra compreensão. Aí ele continua assim: não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala. Opa! Porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Bem, olha lá, né? Então, às vezes, a gente tem... Olha, nós podemos dizer, né, assim, nós abraçamos uma tarefa que hoje a gente sente como é uma obrigação, faz parte do nosso dia a dia, faz parte, pelo menos, da minha vida. E aí, para a gente não se preocupar com crítica, com censura daquelas pessoas que só nos observam, mas não entendem qual é a lógica, não tem nem segurança para estar fazendo crítica. Ele fala, pensa que o compromisso com o bem, com o que você está fazendo, diz respeito a você mesmo. Então, nós estamos assumindo um trabalho que diz respeito a nós e vamos pensar que estamos comprometidos com o bem geral. Então, quando vierem críticas, acho que a gente não pode, assim, o que ele quer dizer aqui, para que a gente não fique tão preocupado só com as críticas, porque elas virão, né? Imagina se nós vamos agradar todo mundo num trabalho que a gente está fazendo. Não tem como agradar todo mundo. Se a gente agrada todo mundo é porque nós estamos cada hora de um lado, né? Porque a gente está, né, muito flexível. E também isso não é bom, né? A gente não pode agradar gregos e troianos. Então, para a gente ter... Eu penso assim, faça um filtro, né? Faça um filtro, porque se nós aceitamos um compromisso que é nosso, e esse compromisso está voltado para o bem geral, esse compromisso diz respeito a mim. Então, eu que tenho que me esforçar e fazer o melhor, eu preciso ponderar, acho que críticas são bem-vindas, mas nós não podemos vivenciar só por elas. Se alguém criticou de forma destrutiva, acabou meu mundo, acabou tudo, eu não vou parar, não vou mais nem fazer meu trabalho. Ele fala, olha, porque... e não aos que te observam, sem nem sempre
com lógica. Então, alguns têm lógica e segurança, que eu acho que aí a gente deve ouvir, mas nem sempre todos vão ter lógica para fazer críticas, não é? Pô, as críticas, as censuras, né, que nós recebemos em tudo que a gente faz, porque nem todo mundo concorda com a gente. Então, eventualmente, nós vamos ser criticados, vamos ser censurados, né? São mais são mais exemplos de obstáculos, né, que nós devemos contornar, né, no Sim. nosso dia a dia. Que a gente não pode é querer combater. Esse é o grande erro, né? E a gente vai combater uma crítica, uma censura, quando nós estamos com o nosso orgulho ferido. Então, é uma questão de orgulho, né? Feriu o meu orgulho, eu não aceito, eu não admito, então nós vamos bater de frente ali. E esse não é o caminho. O caminho é contornar as situações. Mas quando eu acho tão interessante esse exemplo, porque quando o rio ele contorna um obstáculo, ele precisa entender o obstáculo, conhecer, trazendo para nós precisamos passar pela censura, pela crítica, fazendo uma avaliação, né? A gente precisa, porque é importante, muitas vezes uma crítica vai nos trazer, vai nos abrir os olhos para algo que nós não estamos percebendo. É importante. Então, só que vai do nosso critério. Se for algo que eu percebi que eu posso levar para mim, eu absorvo, sigo em frente. Se é algo que não valeu a pena, descarto. Mas eu preciso entender e fazer essa análise sempre para que eu possa contornar de uma forma inteligente, saber os limites, por onde eu vou passar. Não é? Então, o segredo é nunca combater, nunca entrar em atrito, em discussão, porque aí nós vamos estar sendo movidos pelo orgulho, simplesmente. Sim. Por exemplo, quando a gente está numa família em que nem todos seguem a mesma doutrina nossa, né? E nós temos alguns compromissos, muito comum. Eu às vezes pensava que era só eu, né? Depois, convivendo com outras pessoas, eu fui vendo que é muito mais normal, muito mais comum do que eu imaginava, né? Então, tem sempre o companheiro ou a companheira que não acompanha, que não aceita, uma mãe que não aceita, e aí começam a fazer críticas, né? E na maioria das vezes, sem entender, sem ter conhecimento, né? Então, eu falo, nessas horas, é como você disse, né? Nós temos realmente que ter equilíbrio, né? Para contornar essas situações sem entrar em embates, né? E ele fala para a gente não se perturbar com isso, né? O seu exemplo foi perfeito, né? A gente tem que entender para ter um raciocínio lógico, né? Ser elegante, inclusive, para contornar os problemas, né? Porque o embate vai ser pior. Aí nós não vamos ter paz mesmo. Porque aí quando a gente se deixa dominar por isso, né? Cada vez que nós formos nos ausentar para cumprir algum trabalho que para nós é muito bom e que a gente percebe que está ajudando o outro, né? Nós vamos ter embates maiores, né? Sim, Lu. Então, vamos seguindo. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. Exatamente, né? Como a gente se incomoda, né? Quando nós estamos fazendo algo, uma atividade edificante, né? Que está produzindo algo, né? Então, nós precisamos cuidar de nós. Às vezes a gente começa a querer julgar o outro, avaliar o outro, a forma como o outro faz, as ideias dos outros, as palavras que eles usam, né? As atitudes, pertencem a eles. Então, para que a gente não perca a paz, vamos cuidar do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações. É aquele exemplo do último estudo, né? Do último capítulo, Conrado. Eu não estou dirigindo o carro do outro, então eu não posso mandá-lo mudar de marcha, né? Eu tenho que mudar a minha marcha, mudar o meu comportamento. Acho que é isso que ele quer dizer. Quando você se mantém assim, você já começa a construir a sua paz também. É mais um tijolinho. Cada um faz o seu caminho, né, Lu? A gente não sabe qual a necessidade de aprendizado das pessoas que que convivem com a gente. A gente precisa exercitar mesmo, né, essa compreensão.
né? Entender que cada um conduz o seu veículo do seu jeito. Lu, de qualquer forma, é interessante como os enfrentamentos, né? Quando a gente se convence de algo, da necessidade, da importância de mudarmos um determinado comportamento em nós, né? E quando nós somos muito combatidos, porque se a outra pessoa ainda não entendeu, isso para ela não vai fazer sentido, né? Se a pessoa gosta de falar mal da vida alheia, né? E eu já percebi que eu não preciso fazer isso, nós vamos ser vistos como bobo, bobão isolado, ele não participa, não é? Mas uma coisa que eu percebo, Lu, é que em tudo que a gente faz, quando nós estamos convictos da importância, quanto mais os enfrentamentos acontecem, mais nós nos fortalecemos. Então, é um efeito, parece que reverso, que nos ajuda, né, nesse nosso processo de transformação, nos dá mais força ainda para que a gente consiga conquistar o que a gente está querendo, essa mudança, né, de comportamento. Por exemplo, em tudo, né? Quando eu decidi parar de comer carne, isso há 4 anos atrás, fui muito criticado. E aconteceu um efeito reverso em mim. Parecia que as críticas, né, me fortaleciam mais. Agora eu preciso mostrar a minha pessoa certa. Eu acho que Emmanuel vem mostrando para a gente assim, olha, não queira mudar o outro. O que é do outro é do outro. Né? Pertence a ele, não pertence a nós, né? Então, não adianta. Cada um tem a gente tem que respeitar o momento do outro, o start do outro, o grau evolutivo de cada um está num degrau da escada, a gente não pode querer, a gente pode tentar auxiliar, eu acho que sim, mas não tentar mudar, né? Porque mudar é uma decisão própria, depende da nossa vontade de mudar. Então, como que a gente vai querer imputar a vontade no outro? Não tem como. E acho que ele vem devagarinho mostrando isso para a gente todo estudo, todo capítulo. Né? Se preocupe com a sua mudança, auxilie, mas não queira forçar o outro a nada, porque a vontade é própria. Cada um tem seu momento, né? E a sua verdade. Portanto, acalme o coração e aceita as coisas como são, né, Lu? Aceita o momento de cada um, né? E aí vamos vivendo a nossa paz. Seja resiliente, né? No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. A gente quer porque quer que o outro, né, entenda a nossa... A gente quer colocar no outro o que eu penso é o certo. Então, no critério de reciprocidade, porque ele também vai ter direito de querer me convencer do que o dele é o certo, né? Então, é bom a gente lembrar que não é bom violentar ninguém com as nossas ideias, né? Lu, Porque nós podemos ser violentados e não vamos gostar. Vamos perder a paz quando a gente tentar fazer e quando eles tentarem fazer conosco. claro. E isso aí acontece em diversos âmbitos da nossa vida, né? Tanto na questão religiosa, questão futebol nem se fala, Nossa, esporte, política, Lu. Então, muitas vezes a gente quer impor a nossa opinião, achar que a nossa verdade é a verdade que vale, a certa. Então, na verdade, Lu, a gente tem que entender que cada um tem o seu jeito de pensar, o seu entendimento, né? Então não adianta a gente querer violentar as pessoas, porque é uma violência mesmo. Querer impor goela abaixo o que é certo. Da mesma forma que nós nos sentimos violentados quando alguém quer impor algo para nós que nós não concordamos. Não concordamos. Um exercício, Lu, de respeito. Eu respeito a opinião do outro, o entendimento, por mais que eu acho que está equivocado, né? E se quem estiver equivocado sou eu? Pois é. Qual é a verdade?
A gente tem Eu, que ter o respeito e esse entendimento. eu acho que diálogos, assim, você sabe que às vezes no conflito nasce uma paz, né? Mas um conflito saudável, não é uma imposição de ideias, né? Porque aí não é violência, né? Ele fala é violento, né? Você fazer isso, tanto você fazer como receber. Bem, de novo ele vai nos mostrando, né? A sua tranquilidade é interna. A sua paz é interna, vai independer. Imagina que as pessoas estão pensando completamente diferente de nós, uma situação, e nós vamos conseguir nos mantermos calmos, serenos, em paz conosco, porque nós temos convicção daquilo que faz bem para a gente, independente do que esteja acontecendo. Olha, mas é um exercício, hein? De humildade, um exercício de humildade, porque quando a gente começa a querer impor as nossas ideias, é o nosso orgulho que está batendo. Ele fala, não precisa, não pode ser orgulhoso, né? Não precisa ter vaidade de querer você ser o bom, você ser o entendido, né? Você querer dar aulas de ética, de etiqueta, não, né? Aí você está extrapolando a sua vaidade. Lu, e na questão religiosa, é interessante, muito legal a gente perceber como a doutrina espírita, né, ela se coloca e nos molda para essa compreensão, né? Quando nós vamos conversar com uma pessoa evangélica, com todo respeito, né, que cada um faz a sua escolha, né, mas em geral há um esforço de convencimento, né? Todo evangélico tem essa preocupação em converter, quer levar para a igreja, quer isso, né? Importante é a forma como eles entendem, mas a doutrina espírita nos traz essa tranquilidade, né? Essa compreensão de entender que todo mundo tem o seu caminho, né? Então eu não preciso convencer ninguém. Ninguém me convenceu a ser espírita, eu me convenci por mim mesmo, né? Nunca ninguém foi lá e tentou me colocar na cabeça, olha, precisa ser isso, seja espírita. Não, nunca veio de fora isso aí para mim. Né? Então a doutrina espírita, ela traz essa paz, né? Nesse sentido para a gente, Lu. E a gente tem, então, até no respeito de imaginar que, de repente, para essa outra pessoa de outra religião, aquilo é o melhor para ela nesse momento. Né? E é o que vai fazer o melhor para ela. Não seria a nossa doutrina, é aquilo ali que faz bem para ela. Então, até nisso a gente tem que colocar o respeito, né? E cada um dentro da sua verdade, do seu momento, né? E nesse sentido a gente vai encontrando paz, né, Lu? Tranquilidade. Vai encontrando paz, porque para que eu preciso ficar convencendo, né? Para que é lógico que a gente vai, quando você puder levar uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, né? Lógico que nós vamos levar. Eu acho que faz parte do nosso dia a dia, mas não obrigar a pessoa a pensar como você pensa, né? Respeita. Às vezes a gente pensa assim, mas nós como espíritas, né, nós não temos tantos rituais, nós não temos tantos matéria, assim, como falam, amuletos, né, a gente não usa muito. Mas para muitas pessoas é extremamente importante, né? É importante. Por que nós vamos querer discutir que aquilo não é bom? Se para ela é bom, né? Se para ela faz bem. Acho que é isso que nós temos que ter clareza em nós, né? Quando ele fala, é recíproco. Então, eu não posso julgar alguém, por exemplo, já vi vários, né? Que vão fazer uma prova ou em algum lugar, carregam 1/3. Aquilo, para eles, dá proteção. Então, como que eu vou falar para ele não precisa desse terço para você entrar em contato com a espiritualidade, com o seu anjo da guarda? Para ele, aquilo ali é extremamente importante. Então, a gente tem que respeitar, porque faz parte da convicção dele. Da mesma forma que ele não vou aceitar que ele queira fazer eu ficar segurando, né? Então, cada um dentro das suas verdades, né? Isso. Ai, como Emmanuel faz a gente refletir. Aí ele fala assim, as discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados.
mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. De novo, né, Conrado? Vem um completando o outro, né? Às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente entra numa discussão, às vezes é bom, né? Mas não uma discussão sem educação, não, uma discussão de ideias, uma colocação de ideias. Acho que isso não faz mal. Sem elevação de tom de voz, sem agressões, né? Às vezes é bom, né? Mas ele fala, olha, ao invés de ficar fazendo tudo isso, né? Se nós dermos o melhor de nós, né? Esse vai ser o maior argumento para clarear, né? Qualquer problema. E às vezes esse melhor de nós é até ficar quieto. Então, é até manter o silêncio, não é? Às vezes o nosso melhor é concordar, ou então não instigar maior discussões, manter-se mais recatado, às vezes é o melhor que a gente pode fazer naquele momento. E aí eu penso que não tem receita de bolo. Eu acho que a gente tem que ter o discernimento na hora para saber qual a melhor postura, né? Porque senão nós vamos inflamar a discussão e ela não vai chegar a lugar nenhum. Até porque, Lu, as palavras convencem e o exemplo arrasta. Então, a gente vai verdadeiramente inspirar as pessoas ao nosso lado com os nossos exemplos, né? Tanto positivamente como negativamente. Então, não adianta a gente querer só ficar na conversa, no blá blá blá, não adianta. Bote em prática, né? Faça, demonstre, né, o que você tá dizendo. Né? Isso sim convence as pessoas. E aí, quando eu li aquilo, quando você leu, as discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, né, é o grande argumento. Eu te lembrei de Jesus. Jesus, Lu, você tem alguma passagem na Bíblia que ele está lá batendo o pé tentando convencer alguém? Não, ele não tenta convencer. Ele simplesmente, Lu, ele chega, expõe o ponto de vista dele, aquele que tocou o coração tocou, quem não tocou, tchau e benção. Segue a vida, né? Uma compreensão total e muito lúcida de que não pode colocar a goela abaixo, né? O que você acredita nas outras pessoas. Não é? Quando Jesus estava lá discutindo com fariseus, doutores da lei, né? Lembrei disso. Jesus explicava, né? Colocava o seu ponto de vista ali e pronto, entendeu, não entendeu, segue em frente. Lu, não é? E isso que é a questão, essa que é que a gente precisa aprender a fazer na nossa vida. Se eu entendo algo de alguma coisa, eu tento explicar para a pessoa, eu não preciso ficar me matando ali para que a pessoa entenda. Não. Se a pessoa estiver pronta para aquilo, uma conversa vai ser suficiente para inspirar, para despertar na pessoa o interesse. Se a pessoa não estiver pronta, a gente vai falar 10, 20, 30 vezes, não vai resolvendo. Então a gente precisa aceitar. E às vezes a pessoa está passando por um momento muito complicado e não adianta a gente querer ficar dando lição de moral. Eu acho que essa história de repente você faz algo bom para aquela pessoa e vai auxiliar muito mais, vai esclarecer muito mais, né? Vai apontar o caminho do que ficar discutindo. Realmente você lembrar de Jesus é perfeito, né? Porque quantas vezes eles instigaram Jesus a discutir, né? E se é rei, você é rei, assim, você que está dizendo, né? Quer dizer, ele não alimentava, ele não ia discutir aquilo que não existia condição, não ia ecoar, né? As pessoas não iam entender. Então, para que ele ia entrar numa discussão desnecessária? Acho que opa, olha o próximo. Perfeito, hein, Conrado? Você lembrar de Jesus. Perfeito. Posso continuar? Vamos lá. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidarmos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem
a titubear ante as obrigações que a vida nos traça. Às vezes nós somos realmente egoístas, né? Então, às vezes a gente pode, né, colaborar em algo que seja grande, mas o egoísmo, o pensar em nós primeiro, né, nos faz voltar atrás e não enfrentar muitas coisas, né? E nós somos egoístas, né, Conrado? É uma dos defeitos que nós temos que combater em nós, né? Esse egoísmo. Às vezes nós somos chamados para alguma tarefa, né? E você fala, não, mas eu vou ter que levantar cedo, não vou me preocupar com isso, deixa que outras pessoas vão. Então, eu pensei nisso, nesse momento aí desse parágrafo. É mais um defeito, né, que nós precisamos trabalhar em nós em busca da nossa paz, tanto quanto o orgulho, né, que já foi desenvolvido aqui no capítulo. O egoísmo também. Quando nós vivemos só para nós, vivo só para mim, com a satisfação dos meus desejos, das minhas necessidades, não dou nem trela para ninguém, né, Lu? Você não te traz paz, não tem como te trazer paz. Como é que uma pessoa vive em paz? O egoísmo, ele anda junto com o conflito, Lu, com os conflitos. Quanto mais egoísta nós somos, mais nós temos uma tendência maior para entrar em conflitos, em problemas, porque eu vou sempre estar buscando a minha satisfação pessoal. Isso não. E ele coloca ali obrigações que a vida nos traz, né? Às vezes nós temos algumas obrigações que a gente nem ainda teve lucidez de que aquilo é uma obrigação e nós titubeamos, ou seja, nós ainda ficamos em dúvida se vamos fazer ou não, e o egoísmo acaba impulsionando a gente a não fazer. E aí vai nos tirar a paz, porque lá na frente nós vamos ser cobrados pela nossa própria consciência, né? Tivemos oportunidade de fazer e não fizemos. É porque, Lu, ninguém vive sozinho, né? E a pessoa egoísta, no extremo, ela vive só para ela e espera que todo mundo faça para ela. Né? Essa é a questão. Não faço por ninguém e todo mundo deve fazer por mim. Né? Precisa então, ser o centro das atenções. As expectativas aí são muitas. E, obviamente, as frustrações são enormes também. Né? Em função dessas expectativas que as pessoas egoístas criam. Então, isso nunca vai trazer paz. Só vai viver um eterno ciclo de frustrações, de conflitos. Então, a gente precisa mesmo trabalhar esse egoísmo. E como é que a gente trabalha o egoísmo? Fazendo também como os outros. Né? Se colocando num trabalho de caridade. Né? Se tem tantas oportunidades, né? Tantas formas de você fazer pelas outras pessoas. E até, inclusive, não só num trabalho grande, né? Numa conversa, num bate-papo, uma pessoa que está precisando de um consolo, às vezes a pessoa precisa desabafar, né? Então, abre mão do seu orgulho e do seu egoísmo e deixa a pessoa desabafar. Seja lá o ouvido que ela está precisando, né? Faça pelos outros. Isso sim vai trazer paz para a gente. O Conrado, e às vezes essas obrigações da vida aqui, ele fala para colaborar no interesse do bem de todos, não precisamos ir tão longe, não precisamos nem sair de casa. Dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa casa, da nossa família, né? Às vezes a gente se coloca de uma forma, como você falou, né? A gente quer um egocentrismo, né? Queremos atenção para nós e as pessoas que estão ali e nós estamos querendo trabalhar pelo bem comum e algumas obrigações que são tão pequenas que estão ali na nossa frente a gente não faz. A gente fica pensando naquilo que está longe e não vê o que está dentro de casa. Meu Deus. Aí Emmanuel fala assim, ó, ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade. Nossa, hein? Olha, mesmo que tudo dê errado naquilo que a gente esteja fazendo, tudo deu errado.
é perfeitamente possível guardar a própria serenidade. Então, nós conseguiremos. Ele fala que é possível, perfeitamente. Não pensa que é só um pouquinho, é perfeitamente. Aí ele põe vírgula. Desde que saibas, deixa eu ver aqui, entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. Nossa, mesmo que as coisas estejam tudo ao contrário, né? As pessoas contrárias ao que você esteja fazendo, tudo dando errado, a gente precisa, entender pessoas é respeitar, né? Respeitar as pessoas, deixando-as onde elas estão, da forma como elas pensam, e eu continuo com o meu trabalho. Mesmo que não esteja... Conrado, nós fizemos isso, hein? Nós dois, nós fizemos isso, né? Porque tudo dava errado, né, Conrado? Mas nós conseguimos ter serenidade, né? E conseguimos tocar em frente aquilo que nós havíamos abraçado. E acho que nós somos um exemplo de que isso aqui foi perfeitamente possível. Se foi um aprendizado, né, Lu? Num trabalhinho assim, né, Conrado? A gente consegue extrapolar para tudo na nossa vida. Só que tem que ter resiliência, né? Tem que ter persistência para se educar, né? Porque senão a gente joga tudo para cima e fala, não tá dando certo mesmo, não é para fazer isso. Quando tudo tá dando errado é porque não é para fazer. Não é assim? Lu, mas olha só, eu estou pensando muito nessa frase. Imagina que algo é importante para a gente e de repente tudo errado, nada dá certo, né? Tudo acontece o contrário, né? Então, Lu, como manter a serenidade numa situação dessa? Olha o nível de dificuldade, o nível de maturidade, compreensão, entendimento, né, das coisas. Mas Emmanuel fala pra gente, olha, é perfeitamente possível, tipo assim, tranquilo. É possível. É uma pedrinha. É uma pedrinha. É possível, mesmo que tudo dê errado. Tudo errado. Então é possível, Lu. E novamente, eu não tenho como não lembrar de Jesus, Lu. Como que Jesus se colocava diante das situações, das ofensas, das críticas, dos combates, como ele foi combatido, né? E ele, mesmo diante das dificuldades, se manteve sereno, né? Em todo o processo de crucificação, serenidade, né, Lu? E é por isso que eu falo, é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Nós estamos longe. Eu assim, para mim, na hora que eu li isso, eu falei, gente, mas não consigo. Não, Conrado, mas nós fizemos um negocinho pequenininho, se você pensar, e nós passamos por isso. Então, e lógico que foi um negocinho muito pequenininho, mas nós vivenciamos isso 2 meses, não é? E nós não desistimos. Então, eu falo assim, e nós conseguimos nos manter serenos, por mais que às vezes a gente tivesse vontade, né? Lembra que você falou? Não. Um ajudando ao outro, isso nos fortaleceu muito, Lu. Fortaleceu muito. Teve desânimos, né? A gente sabe que teve momentos de desânimos. Mas o importante foi esse companheirismo, né? E conseguimos, como o Emmanuel fala, é perfeito. Mas o que eu digo assim, Lu, é no dia a dia. Nossa, como é difícil essa serenidade quando você cria uma expectativa muito grande de algo que é tão importante para você e de repente, nossa, em tudo, eu fico imaginando uma mulher grávida que perde o filho, bebê, né? Perde o bebê. Cai o chão, é tudo muito difícil. Mas Emmanuel fala, é possível se manter sereno, né? Então é isso que a gente tem que buscar. Seja lá qual for a dificuldade, o enfrentamento que nós estivermos passando, Lu, vamos nos apegar nisso. Olha, é possível. Então, se é possível, vamos tentar. Levanta o pensamento ao alto, se conecte, não é? Vamos nos esforçar para que está tudo certo. Conrado, nós estamos vivenciando uma situação em que os elementos exteriores estão atrapalhando em tudo, não é? Então nós programamos muitas coisas e nada está saindo conforme nós havíamos programado, né? Isso já está arrastando meses, não é assim? Então ele fala, o que a gente tem que pensar?
entende a situação é essa, entenda inclusive as pessoas que ainda não acordaram para a situação que nós estamos vivendo e acredite que está tudo certo. Acredite que as coisas são assim e continue o seu trabalho, continue a sua vida, né? E é um momento que nós estamos tendo que trabalhar muito essa paz em nós, não é? Tem pessoas que não estão conseguindo administrar todas essas ações contrárias, né? Tudo que está acontecendo na vida. Tem gente que está em pânico, tem pessoas que choram o dia todo, né? Então ele fala, é possível, mas aí vai entrar um trabalho grande, né? Que a gente precisa entender. Esse entender envolve aceitar, né? Envolve aquela palavra compreensão, que tudo está como deveria ser. Se nós tivermos certeza que nós fizemos todo o nosso melhor e mesmo assim está tudo indo ao contrário, a gente tem que entender que está onde deveria estar, está do jeito que deveria ser, né? E vamos tocando em frente, né? Aquilo que nos compete, porque não estamos desamparados, não estamos sozinhos. Quando a gente tem essa certeza de que não estamos desamparados, que existe uma força maior que nos rege, que nos protege, acho que a gente consegue trabalhar um pouco mais essa serenidade e essa situação que ele colocou aqui para nós. É isso aí, Lu. Fé. Fé. Né? Confiança, saber que existem inteligências por trás conduzindo todo esse processo. E as coisas não são deixadas ao vento. Né? Uma inteligência por trás disso tudo. Né? Então, Lu, quando a gente se pega na fé, nessa confiança, isso não vai realmente nos trazer mais tranquilidade, mais paz, mesmo nos momentos de maiores enfrentamentos, né? Onde nada dá certo. Não precisamos de fé. Inclusive, quando você chega a perder uma pessoa, né? Aí o negócio é mais complicado você trabalhar. Mas ele diz que é perfeitamente possível, né? Aí ele coloca assim, ó, a paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço. E a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Olha que perfeito. Então nós só vamos conseguir ter a paz em nós quando nós tivermos compreensão. E quanto maior a nossa compreensão, maior os nossos deveres, maior as nossas responsabilidades, né? E isso vai ser mantido, ele fala, com tolerância, né? E a tolerância para mim é a paciência, né? É a paz de manter essa serenidade, principalmente quando as pessoas erram, não só quando as pessoas erram, né? Mas aceitar os meus erros também, né? E não é aceitar o erro para sempre, falar, errei, né? Errei, né? É quando a gente tem compreensão, entenda assim, você erra uma vez, aí você vê que errou e vai corrigir o erro para que não erre novamente. Eu penso, as pessoas, nós estamos numa reforma íntima, e na reforma íntima a gente vai para trás mesmo, né? A gente dá um passo para frente, meio para trás. Mas eu falo, o que ele está mostrando para a gente é essa perseverança é lógico, vamos ter tolerância com os nossos erros, mas vamos corrigi-los, né? E enquanto estamos aqui. E aí, Conrado, está vindo um outro pensamento comigo. Como ele fala para a gente ter tolerância com os erros alheios, eu lembrei de uma passagem do Evangelho, né? Que a gente precisa se reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos com eles a caminho, né? Reconciliar com o outro e reconciliar comigo mesmo enquanto estou por aqui. Acho que é por isso que ele está falando para a gente sem tumulto e sem perda de tempo, porque o tempo é precioso. Para que eu vou deixar isso para frente, né? Pensei nisso. Deixar você falar um pouquinho, eu falo muito. É isso, Lu. Olha só, o comecinho da frase. A paz em nós nasce da compreensão em serviço. Significa que a paz está sendo construída no nosso dia a dia. E aí, Lu, você cantou a bola no primeiro parágrafo, antes da gente começar
o estudo, você já falou sobre quando nós deitamos e colocamos a nossa cabeça no travesseiro e nos sentimos em paz. Isso é fruto de tudo aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia. Compreensão em serviço, né? Nos nossos relacionamentos, em tudo que nós fazemos, Lu. Então isso é legal, né? A paz ela não é algo que vai surgir em nós do nada, né? É fruto de um resultado, né? De um esforço nosso, um esforço de perdão, de compreensão, de tolerância, tanto para com as pessoas que convivem com a gente, né? Como por nós mesmos, né? Quando eu me perdoo, né? E o perdoar de uma forma ativa, né? Como você falou, tá perdoado, eu aceito. Não, mas aceita, né? Aceita que você tem direito de errar, mas busque não errar mais. Esse é o caminho, né? A gente não erre mais, Lu. Mas então, eu achei tão interessante como assim a gente já está tão conectado, né? Lá no começo ele já cantou a bola, no finalzinho está finalizando com o que nós começamos, da forma como nós começamos nosso estudo. E eu ainda você foi falando, eu lembrei da frase do Chico, né? Aos outros dou o direito de ser como são, e a mim sou obrigada ao dever de ser cada dia melhor. Mas aí quando você estava falando, eu estou lendo de novo, né? Eu pensei nesses erros alheios que eu falei para gente, que eu me lembrei do Evangelho, né? Para gente se buscar entrar em acordo enquanto nós estamos aqui. E ele fala de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto. Eu enxergo, Conrado, que ele disse que vai depender de nós irmos atrás. Então, tolerância para com os erros alheios, olha lá, para sabermos corrigi-los. Então, não vamos esperar que o outro venha. Ele está dizendo que a paz é quando nós agimos. Olha lá que legal. Então, legal e difícil, né? Porque muito. Quando a gente vê que o outro errou algo que nos machucou, né? Ele fala para a gente ter tolerância com isso e sabermos corrigi-lo sem tumulto. Então, e sem perda de tempo. Então, ir lá e nós sermos o agente para corrigir, não esperar que o outro faça. Nós somos responsáveis pela nossa transformação, Lu. Somente isso. Não adianta a gente querer transformar os outros. É a nós. Somos responsáveis por nós, sempre. Aí ele vem fechar o capítulo. Em suma, quer dizer, em resumo. Enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submetermos à prática do bem segundo as leis de Deus. Pronto, Conrado. Então, tudo nós temos que saber perdoar. O perdão faz bem para nós, não é? Nós já falamos isso várias vezes. Quando alguém nos machuca e nós perdoamos, né? Porque, olha, outro dia eu li isso assim, né? Quem bate esquece, mas quem apanhou não esquece. Então, quando a gente perdoa, nós é que precisamos esquecer, porque nós que estamos feridos. Nós que apanhamos e nós que estamos sentindo a dor. O outro que bateu já esqueceu. Às vezes já até resolveu o problema, né? Eu falo, enquanto a gente não souber perdoar, nós não vamos ser livres. Para quê? Para a prática do bem? Segundo as leis de Deus. E tudo isso vai trazer o que em nós? A nossa paz. Então, enquanto nós não perdoarmos, nós não vamos conseguir ter paz em nós. Simples. Portanto, Lu, vamos nos esforçar para nos livrarmos dessas cargas, desses pesos, né, das mágoas que a gente carrega. Porque se nós não nos livrarmos disso, nós não vamos nunca ter paz. Está bem claro aqui, ó. Resumindo, né? Perdoa para ter paz. Perdoa, né? Para ter paz. Só que é uma construção, Lu. Não tem como eu perdoar se eu não for capaz de ultrapassar o meu orgulho. Passar por cima do meu orgulho. Uma construção, passar por cima do meu egoísmo. Então, a gente sempre volta, né, ao mesmo exemplo de um prédio que está sendo construído. Né? Se eu busco paz, né, antes de me sentir em paz, de conquistar minha paz, eu preciso lá sentar um tijolinho ali do
da minha humildade, né? Preciso aprender a ser menos orgulhoso e ser mais humilde, Lu. Preciso assentar o tijolinho lá que vai combater o meu egoísmo, né? Da mesma forma, eu preciso assentar o tijolinho, né? Do perdão. Aprender a perdoar. Depois que eu tiver posicionado, né, montado o meu alicerce, a minha estrutura, né? Aí sim eu vou conseguir ter paz. Então uma coisa depende da outra, uma coisa vem atrás da outra. E ele coloca uma palavra séria ali: não seremos livres. Nós estaremos sempre acorrentados. É porque é como se nós carregássemos, Lu, a mágoa para todos os lugares que a gente for. Né? É aquela bagagem desnecessária que nós falamos, né? É aquela energia ruim que nós carregamos e que nós levamos para todos os lugares. Né? Num abraço que eu dou, estou transferindo o quê? O que eu estou passando para essa pessoa? Mágoa. Energia de mágoa. Eu não perdoei, tô. Quando eu vou cozinhar, fazer comida, aqueles alimentos ali vão estar sendo impregnados com esse sentimento, com essa energia, na hora do banho, né? Tudo. Então, é fundamental que a gente perdoe, né? Esse é o caminho. Simplesmente jogue fora. Aceite, compreenda, jogue fora e siga em frente, Lu. Mas terminamos por hoje, né? Vamos fechar assim. Se quisermos ter paz em nós, vamos aprender a perdoar. Isso mesmo. Resume tudo. Então vamos, né? Quer fazer um agradecimento? Quero, Lu. Então vamos agradecer nesse momento o amparo e a proteção que recebemos, as inspirações que recebemos, que a gente possa colocar em prática no nosso dia tudo que aqui nós aprendemos, que não fique só como conhecimento, que a gente realmente coloque em prática no nosso dia a dia, com as pessoas que nós nos relacionamos e conosco mesmo. Vamos agradecendo a Deus a oportunidade bendita que estamos tendo, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pela nossa família, pelo nosso lar. Pedimos a Jesus que nos envolva com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua luz. Deus abençoe. Assim seja. Graças a Deus, assim seja, Lu. Graças a Deus. Obrigada, Conrado. Obrigadão, um abraço, até a próxima. Até. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.